voltamos ao programa Literatudo, agora com o nosso convidado, Yuri do Carmo. Yuri, que é um amigo de alguns anos, mas fazia tempo que a gente não se via, né, Yuri? Isso. Então, é um prazer tê-lo aqui no nosso programa. O Yuri também, que está no 4º ano de Letras, da Unital, Letras e Literatura, né? E também é um dos alunos, é professor também, mas um dos alunos da professora Isabelita Cruzarial, que está aqui co-apresentando o programa. Então, passamos a palavra ao Yuri. Boa tarde a todos. Vou começar primeiramente lendo um poema, né, chamado Ilha Nua. Coqueiros e palmares de terra natal, mar azul das ilhas perdidas na conjuntura dos séculos, vegetação densa no horizonte imenso dos nossos sonhos, verdura, oceano, calor tropical, gritando a sede imensa do salgado mar, no deserto paradoxal das praias humanas, sedentas de espaço e de vida, nos cantos amargos do Osobou, anunciando o cair das chuvas, varrendo de rijo a terra calcinada, saturada do calor ardente, mas faminta de radiação humana. Ilhas paradoxais do sul do Sará, os desertos humanos clamam na floresta virgem dos teus destinos sem planuras. É o nosso solo sagrado da terra. Esse poema é de Alda Espírito Santo. Ela nasceu em São Tomé, em 1926, tendo estudado em Portugal. Foi ministra da Informação e Cultura e ministra da Educação e Cultura de São Tomé e Príncipe, autora da letra do Hino Nacional de São Tomé e Príncipe, Independência Total. Sou aluno do 4º ano de Letras da Unital. Tenho um projeto de TCC denominado, a princípio, O Negro no Livro Didático. Obrigada, Yuri, por aceitar o convite. Eu gostaria, né, já aproveitando o seu tema, a princípio nós falamos a respeito de casos mais pontuais, Angola, Cabo Verde, Moçambique, e o seu trabalho, que já é um trabalho mais aplicado e mais voltado para o estudo e análise do material didático. Então, gostaria que, a princípio, você comentasse um pouquinho a respeito da importância que o livro didático tem para a educação e a respeito desse certo silenciamento que existiu em relação ao negro no livro didático. Hoje em dia, eu acho que isso está se modificando, mas por que houve esse silenciamento? Se de fato ele existiu? Quais as implicações disso? A questão do livro didático, a importância da educação, baseia-se principalmente que o livro didático ele é um veículo de formação. Sendo assim, eu vou citar uma fala de Cícero Bittencourt, que diz o seguinte: o livro didático é um importante veículo portador de sistema de valores, de uma ideologia e de uma cultura. Ou seja, a história, toda a cultura relacionada ao negro foi, ao longo do tempo, esquecida. E a partir da Lei 2003, que trata da obrigatoriedade do ensino de história relacionado ao negro, tanto para literaturas quanto para o campo de história, ou seja, a cultura da história em si, dos negros africanos e afrodescendentes. Então, o que nós observamos é que, com a entrada com o PNL, que é Programa Nacional do Livro Didático, essa importância vem sendo aumentada no livro didático, ou seja, você já tem hoje ilustrações sobre o negro no livro didático, que é um pontapé, vamos dizer assim, inicial desse projeto de uma nova forma de ver o negro na literatura brasileira, no caso, no sentido no livro didático, né? Os africanos como são tratados no livro didático. Você comentou a respeito dessa lei que institui a obrigatoriedade dos estudos, né? Literatura, cultura e história africanas e afro-brasileira, e a partir, então, dessa lei que nós observamos, de fato, essa modificação da apresentação do livro didático, né? E eu queria que você discutisse um pouquinho a esse respeito, né? Porque foi necessário, então, surgir uma lei
determinando essa obrigatoriedade para que o material se modificasse, né? O que isso aponta para a gente? Então, antes essa temática ela não era efetivamente contemplada? Veja, na questão anterior à lei, o que acontece é que o poder era centralizado, ou seja, o livro didático ele vinha a partir de um poder central. Hoje, com a lei, houve um espaço maior para a apresentação de ilustrações, a questão do estereótipo do negro no livro. Então, tudo isso vem sendo trabalhado de tal forma a trabalhar a questão do imaginário do aluno, numa nova forma de ver a África. Então, isso que está sendo meu projeto TCC visa isso, analisar como o negro está sendo dentro do livro didático, como que ele está sendo passado, essas ilustrações, essa questão do estereótipo, os poemas, contos, como isso está sendo trabalhado. É uma das grandes questões também, que além da lei, nós temos o como deveria ser isso estar acontecendo. E é uma coisa que a gente não tem ainda uma certeza, porque o estudo vai dizer um pouco mais a respeito de como que isso está sendo trabalhado no livro didático, essas questões. Yuri, gostaria de fazer uma pergunta nesse sentido. Você acabou de quase que responder o que eu vou perguntar, porque você falou que ainda não tem uma certeza, ainda está sendo estudado, mas qual a conclusão que você já tirou desde que você começou a pesquisar até esse momento? Eu sei que pode mudar, que pode ter novos elementos de pesquisa, mas hoje, você acha que realmente já melhorou, tem avanços, ou ainda é muito pouco foi feito, a lei realmente não entrou ainda em vigor como deveria? Em vigor que eu falo, não assim decretada, foi decretada, tudo bem. Mas ela realmente já funcionou? Você já viu mudanças? Os estudos iniciais indicam que mesmo a questão das ilustrações no livro didático, comparado com ilustrações relacionadas com o branco, você vê algumas melhorias nesse sentido, mas, contudo, você observa que, na prática, isso ainda não é eficaz. Existe a lei, mas a questão esbarra no como está sendo feito e a própria questão da formação dos professores, dos docentes, que ainda passam por aprimoramento e pouco ainda conhecimento para lidar com o tema em sala de aula.